Sejam todos bem-vindos a esta casa de Jesus. Com grande alegria, novamente, esse púlpito para falar para vocês. E surpreendente, né, Sérgio? Casa lotada aí no feriadão, achei que todo mundo ia estar passeando. Peguei até um tema mais suave, né, falar de sonhos. O pessoal comenta que eu gosto dos temas mais, digamos, não polêmicos. Mas hoje a gente vem conversar sobre os sonhos. E eu duvido quem de vocês aqui que nunca acordou de manhã cedo e foi lá no que é sonhar com verde, o que é sonhar com anjo, o que é sonhar com isso. E reparando nos nossos grupos de estudos, Sérgio, até para você saber, na segunda-feira, as perguntas que mais caem nos 2 últimos anos para quem vem estudar a doutrina é sobre sonho, por incrível que pareça. O tema é muito pesquisado, é muito procurado por nós. O que nos faz pensar o porquê disso. Por que a gente quer tanto saber o que a gente está sonhando? Se a ciência nos diz que somos apenas corpo e não passa de vislumbramentos o que acontece durante o repouso do corpo, por que a gente se interessa tanto pelo que a gente vai fazer dormindo, né? Se passamos apenas 1/3 do nosso tempo dormindo e 2/3 praticamente acordado. Pensando nisso que eu montei essa exposição com base nos livros Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, de André Luiz. Tá? Então vamos conversar um pouquinho. Antes de tudo, a gente precisa compreender, ficou um pouco escuro ali, mas dá para, acho que, ver de longe, né? O que somos nós? A maioria de nós compreende ou tem uma noção de que somos apenas um corpo físico, somos isso que estamos enxergando quando nos acordamos e nos vemos no espelho. Só que da mesma maneira que muitos precisam de óculos, como eu, tem muitas coisas que nós não conseguimos enxergar. Da mesma maneira que quando eu uso um óculos, ele me dá uma visão melhor das coisas mais longe. O nosso corpo físico, com os nossos 5 sentidos apenas, ele é um pouco limitado ainda. Um pouco não, muito. E a gente não consegue compreender, digamos assim, a vida de verdade. Aquilo que está à nossa volta, que é as energias. A gente vê apenas o que está condensado, a matéria. Então nós somos, neste primeiro canto, imagem aqui, divididos em 3 partes. Essas 3 partes, elas se subdividem também. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Reparem que não somos apenas corpo físico. Espírito é aquela fagulha divina, centelha divina que está dentro de nós, que nós não temos ainda uma imagem para mencionar, que nos foge do nosso alcance. Mas lembremos da chama da vela, que tem o seu centro, onde se expande a luz e a energia. Então o Espírito é aquilo que está no fundo nosso, que faz surgir essa energia ao nosso redor. Esses somos nós, que há muitos e muitos tempos, bilhões e milhões de anos, estamos navegando nessa terra, migrando entre os reinos animal, vegetal, e hoje habitando o reino hominal. Essa é a essência. Nessa essência, nessa evolução, surge o corpo espiritual, que são as outras divisões, o rosa e o amarelo. Podemos falar de corpo astral, corpo mental, duplo etéreo. Existem várias subdivisões, um pouco ainda confusas, até mesmo dentro da doutrina, porque nós não temos ainda a ajuda da ciência nessa parte. Esse corpo de energia é o mesmo corpo que faz vocês se arrepiarem quando entram num ambiente que não é bacana, um pouco mais tenso,
Ou da mesma maneira quando entra num local religioso, que faz sentir essa paz. É esse corpo que sente. É o sexto sentido. Então esse corpo espiritual se chama perispírito, ele é subdividido em várias partes. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque não é o nosso caso. O que a gente precisa entender é que a gente não é só o corpo físico, que é apenas um detalhe o corpo físico. Que é um momento que nós estamos estagiando com esta roupagem momentânea, e que este corpo físico, muito menor que os outros corpos, ele vai fazer, projetar coisas para este corpo espiritual. O nosso corpo físico que nós enxergamos, através da nossa vontade, do nosso pensamento, vai criar coisas, pensamentos que nós fazemos no nosso dia a dia, aquelas vontades que a gente não fala, tudo aquilo que vai acontecendo no nosso dia. Até nosso irmão Carlos comentou sobre os pensamentos semana passada, quantos a gente não tem durante o dia. E adivinhem aonde ficam estes pensamentos que nós criamos através da nossa vontade que vem do nosso espírito. Esses pensamentos ficam no nosso corpo espiritual. Tudo aquilo que pensamos, que temos vontade de fazer, às vezes aquela vontade de esganar, mas não esgana, muitos de nós temos, por causa do nosso primitivismo. Aquela vontade de, às vezes, auxiliar e não auxiliamos. Por mais que nós não façamos, ela é uma criação. E ela fica no nosso corpo perispiritual. No nosso corpo espiritual, nessa energia. Muitos de vocês já mexeram em computador. Já não abriram várias telas, assim, daqui a pouco você olha, está aquela bagunça no computador. Abriu 300 programas juntos. Aí o que você faz para organizar o teu computador e deixar só uma tela aberta? Você minimiza, não é mesmo? E é isso que nós fazemos com os nossos pensamentos. Porque não tem como deixar tudo aberto ao nosso redor. Então a gente minimiza os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente tem vontade, e fica minimizado nesse corpo perispiritual. Essa introdução é importante para a gente conversar sobre sonho, porque a gente vai ter uma noção do que acontece a hora que a gente sai do corpo. Tudo aquilo que a gente fez durante o dia, ou que a gente pensou durante o dia, fica minimizadinho nesse corpo espiritual. Tendo isso em mente, que eu não vou me aprofundar nessa parte, agora a gente entra na questão do desdobramento. E o que é desdobramento? Não é desdobrar uma folha, mas em si é a primeira imagem. O nosso corpo físico deita lá na cama e estes outros corpos, né, que são subdivididos, o nosso perispírito sai, né, vai para algum lugar. Para onde ele vai, será? O que acontece? Então vamos nos aprofundar. Este corpo físico, nosso, ele é mais pesado, é mais denso, tem necessidades alimentares, tem necessidades orgânicas. E assim como uma máquina de lavar, ela não pode ficar ligada 72 horas sem parar. O que acontece se eu deixar uma máquina ligada o tempo inteiro, né? O motor vai esquentando e vai chegar um momento que as engrenagens vão colapsar por causa do calor. E é isso que acontece conosco. O nosso corpo físico precisa de um descanso, de um reparo, por ser muito denso. Ele tem uma necessidade de refazimento, mas o nosso corpo perispiritual não. Por isso que na essência ninguém dorme. Nós somos eternos e nós não necessitamos dormir. Quem precisa dormir é o nosso corpo físico. Aqui dá para a gente fazer uma ressalva sobre a importância de um bom sono. Isso serve também para mim, que não gosta muito de dormir.
O nosso corpo precisa ter um descanso para que haja um metabolismo, ele descanse, porque senão ele fica naquele processo constante de quebra e reaproveitamento de energia, de alimento. E eu tenho uma notícia ruim para o Sérgio, né, Sérgio, que gosta de acordar de madrugada e comer o chocolate. Brincadeira, nem sei se o Sérgio come chocolate, mas eu aposto que muitos de vocês fazem isso. Porque se o corpo precisa de um descanso e você acorda de madrugada para comer aquele chocolatinho, o que acontece com o corpo? É como se fosse ligar a máquina de madrugada lá. Então ele entra num processo de quebra do metabolismo. O Dr. Eduardo está aqui para explicar um pouco melhor. Então o corpo ele vai voltar à atividade. Então em vez de ele descansar 8 horas, ele vai descansar o que ele descansou até aquele momento que você levantou, comeu alguma coisa, e ele não vai conseguir ter esse refazimento. É por isso que às vezes a gente acorda cansado, né? Poxa, dormi 15 horas e estou cansado. Então não há um processo de refazimento do corpo físico. Então a gente, voltando ao assunto, né, do corpo espiritual, ele na noite, quando a gente deixa esse corpo físico descansando, que ele tem nessa necessidade, a gente sai com o nosso corpo espiritual. E a gente parte por aí, fica ligado apenas por um cordão chamado cordão de prata. E é por isso que às vezes você olha para o bebê que dorme, às vezes junto, a criança está dando aqueles pulinhos, né? Já viram não? O marido que fica, ou uma pessoa boa moralmente. Agora o contrário, eu sou moralmente bom, só que intelectualmente eu não sou, não conheço o que está acontecendo, mas eu sou uma pessoa boa. Aí vem os nossos guias espirituais, nos levam, nos ajudam, nos orientam. Compreende? Então minha companhia é boa, mas eu estou lá meio grogue, porque eu não sei o que acontece. É mais ou menos isso que surge, o que acontece. Então é nesse mundo espiritual, é nesses momentos de desdobramento do nosso corpo, que nós recebemos os conselhos dos nossos parentes desencarnados, as nuances para aperfeiçoamento dos artistas, né, aquelas artes que às vezes surgem, ideias para as músicas. E aqui fica muito fácil porque que tem tanta música linda, né, por aí, né? Que letras, meu Deus do céu. Mas não vou falar muito. Resoluções de problemas do trabalho, aquelas coisas que, poxa, eu não sei o que fazer e tal, daí você sai do corpo e alguém vem e viu, você poderia fazer assim, 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 no mundo espiritual te fala, tal, você volta e resolve o problema no outro dia. Muitas vezes isso acontece. Grupo de estudos nas instituições, essa casa provavelmente funciona durante a madrugada para espíritos que querem progredir, são trazidos para cá para estudar, isso acontece, também é falado nas obras de André Luiz. Brigas e acertos de conta, será que tem? Tem. Muito. Você me traiu. Não tem como esconder no mundo espiritual. Né? A gente esconde aos nossos olhos, mas depois que dorme, tudo fica estampado. Continuação de trabalho. Quem aqui nunca sonhou que estava trabalhando? Isso é um alerta, sinal que a gente está só pensando em trabalho durante o dia. Tem que haver um cuidado maior daquilo que a gente tem necessidade e vontade durante o dia. E aqui uma pergunta, já praticamente se encaminhando aí para a parte final. Por que a gente não lembra? Por que será que a gente não lembra do que a gente faz no mundo espiritual? Se a gente encostar essa cadeira na lâmpada, ela vai queimar a cadeira? Não. Tem a ver com o potencial da lâmpada e infraestrutura da cadeira. Os dois são energia, mas uma está mais forte, mais condensada que o outro. Esse é o X da questão. Quando a gente tem um apego material, quando o nosso corpo a nossa essência é materialista, eu não tenho vontades, eu não tenho conhecimento espiritual, eu não tenho necessidades de coisas além das coisas materiais, o choque dos corpos é muito grande. Quando volta para o corpo físico, a disparidade
se eu pudesse falar em termos físicos para compreender, o padrão vibratório de ambos é muito disparelho, há uma diferença muito grande. Então, quando volta, dá um choque tão grande que mistura e vira uma salada de fruta que ninguém se entende nada. Compreende? Então, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral vai nos dar cada vez mais conhecimento daquilo que a gente faz quando dorme. Quanto maior for o nosso desapego de questões materiais, e aqui quando eu falo desapego é uma questão muito importante a gente compreender. Nós estamos na matéria e nós precisamos da matéria. Nós precisamos da evolução material. Carro, casa, boleto, tudo isso a gente precisa. Só que a gente precisa ter um controle e não pode ser só questões materiais. Nós somos muito mais do que matéria. E o exemplo fica bem claro, né, se a gente comparar o tamanho dos corpos. Então, os mais evoluídos, quanto mais desprendidos das questões materiais, tipo assim, pessoas, tipo assim, que eu conheço algumas pessoas assim, eu não dou bola ao que vou vestir, não por questão de desleixo e falta de higiene, mas não dão muita bola para o que vão vestir, se vai ficar trocando de carro, aonde vai morar. É o Chico Xavier da vida, digamos assim. Há um desprendimento, e esse é o nosso futuro, isso é uma evolução que nós temos que buscar um dia, passo a passo, mas isso não é uma involução, isso é a evolução. Nós temos que ter isso como uma meta a alcançar. Essas pessoas, quando saem do corpo físico, volitam, voam, literalmente, pelo seu peso. A matéria os suga. Então, eles conseguem viajar longe, passear em outros países, cidades espirituais, frequentar instituições no mundo espiritual, visitar parentes desencarnados. Da mesma maneira que uma borboleta ou um beija-flor é mais liviano do que um corvo. Compreende? Então, a pessoa espiritualizada, ela é mais leve. Então, a hora que ela sai do corpo, ela viaja, ela aproveita muito mais o mundo que é de verdade. Compreende? Agora uma pergunta. Aonde a gente vai, será? O que vocês costumam fazer no cotidiano de vocês, no nosso cotidiano? O que a gente costuma fazer no momento de folga? Quando pega uma folguinha, dorme o dia inteiro? Vai dormir no mundo espiritual. A hora que sair do corpo, vai dormir também. É sempre o que nós somos de dia, é uma consequência do que nós vamos ser à noite. Se eu trabalho 15 horas por dia, há uma tendência muito grande de eu continuar trabalhando de madrugada. Se as questões materialistas me apegam, há uma tendência muito forte de eu continuar esse processo. Porque é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero fazer. Compreende? O sono é uma consequência da nossa momento de vigília. E agora a parte que vocês mais esperam da manhã. Como interpretá-los? Eu sei que muitos de vocês vieram aqui para compreender os sonhos. E eu também tenho essa curiosidade. Eu já comentei com vocês, é meio redundante, mas é bom a gente reforçar. Quanto mais evoluído espiritualmente, menor o choque de energia. Ao voltar ao corpo físico, a gente veste uma roupa. E quando veste essa roupa, mistura tudo que a gente vivenciou. O que mistura? Vamos fazer uma análise. Mistura as vivências do dia, que estão na nossa mente, as vivências das vidas anteriores e as paisagens visitadas no mundo espiritual. Mistura tudo isso na nossa mente, não no cérebro, na mente. Na mente é o cérebro do corpo espiritual, aquilo que está aqui assim, que é o que comanda o cérebro. Um dia a ciência vai chegar nisso.
o que explica uma pessoa de tomar um tiro de 12 na cabeça e com todas as suas funções vitais funcionando. Então, a mente vai misturar tudo isso. E aí, para facilitar essa interpretação, o que a gente pode compreender? Primeira dica, se acordar com aquela sensação de que foi real, poxa, eu vivenciei isso mesmo, tal. Você vivenciou e você foi para esse lugar. É praticamente certeza que você teve essa experiência. Poxa, parece que eu conversei com a minha mãe. Não parece não, você conversou com a tua mãe desencarnada ou encarnada. Quando for aquela sensação real, mesmo que você não tenha um conhecimento espiritual, o mundo dos espíritos os espíritos podem ter te auxiliado para que você lembre daquilo, porque aquilo vai ser importante durante o teu dia. Então, se a sensação for real, tipo assim, você acordar assim, poxa, parece que eu vivenciei. 90% de chance de você ter vivenciado aquilo e ter ido naquele lugar. Segunda dica, se há uma mistura de cenários, por exemplo, eu estava lá andando, daqui a pouco caí lá de cima, e daqui a pouco já estava voando, daqui a pouco estava no meio de um vulcão, e daqui a pouco estava brigando com não sei quem. Você não saiu do lado da tua cama, muito provavelmente. Você está vivenciando uma mistura de telas, de vidas passadas com vida de agora. Sabe quando mistura as imagens? Já pegaram e fizeram uma misturança de imagem assim? Então isso provavelmente com cenários diferentes, lugares diferentes que se misturam. Terceira dica, figura de linguagem. Eu sonhei que estava conversando com a minha avó e ela falava muito de verde, roupa verde, não sei o quê. O que nos remete ao verde? Esperança. Eu sonhei muito com pessoa tal e ela falava, e tinha uma cobra e não sei o quê. O que nos remete à cobra? Né? Pessoas que podem nos abocanhar. Eu sonhei muito com figuras de linguagem. Se não há aquela misturança de cena, mas há essas figuras de linguagem, sabe o que acontece? Eu vou começar a contar uma história aqui para vocês e vocês vão começar a imaginar ela. Só que cada um vai imaginar de uma maneira o cenário, certo? É isso que acontece. Os nossos avós vão falar assim, viu, a gente está lá meio dopado, nossos guias espirituais, você não pode ir naquele lugar, você tem que cuidar, aquela pessoa é perigosa, ela é peçonhenta. Acorda no outro dia, sonhou com cobra. Entenderam? Então, a gente tem que interpretar essas figuras de linguagem como algo que a gente conversou com alguém no mundo espiritual. Foi uma conversa e nós criamos essa imagem a partir das palavras que foram nos ditas. Da mesma maneira que quando a gente vai fazer uma fofoca, a pessoa que está ouvindo imagina a cena. Compreende? Então, esses são os 3 dicas que eu posso dar aí para ajudar a interpretar os sonhos. Para finalizar, eu gostaria de deixar assim um recado, que é muito importante a gente ter em mente que tudo que a gente cria durante o dia pode ser utilizado durante o sono espiritual. Não adianta vivenciarmos, pensarmos e crermos em coisas equivocadas e durante o dia e fazermos um Pai Nosso apenas na hora de dormir. Uma oração tem uma potência muito grande, mas ela não é mágica. Então, nós precisamos fazer a nossa parte durante o nosso dia também. É um processo entre boas atitudes, bons pensamentos, alimentação não próxima do descanso do corpo, prática de exercício físico, orações de preparação durante o dia, o evangelho no lar para preparar o ambiente da nossa casa. Como dizia o Chico, se nós soubéssemos o que vamos encontrar no sono, não dormiríamos sem uma boa oração. De tudo isso que eu falei, nada é mais importante do que a gente compreender que nós voltamos para casa na hora do sono. E ele tem uma importância muito grande na nossa vida. Os nossos mentores espirituais poderiam nos auxiliar muito mais se nós tivéssemos essa compreensão de que é um momento de voltar para casa.
E é um momento muito importante que pode nos auxiliar muito em questões que nós estamos passando de dificuldade no nosso dia a dia. É um momento que a gente pode receber auxílio, orientação. Nós precisamos nos preparar melhor para poder colher informações que podem nos ajudar nessa batalha momentânea da carne. Imaginemos coisas boas, assistamos coisas boas, ouçamos músicas com boas letras e boas vibrações, harmonizemos a nossa casa, façamos o evangelho no lar, pratiquemos o bem, vibremos positivo àqueles que nos odeiam, oremos pelo nosso planeta, façamos uma revisão das nossas atitudes antes de dormir, daquilo que podemos melhorar. E se quiser um momento mágico, antes de dormir, lembremos-nos do Mestre Jesus, das suas atitudes, daquilo que Ele nos proporcionou há 2000 anos atrás e tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar se conseguirmos sempre nos conectarmos através dos seus ensinamentos. Um ótimo dia a todos vocês. Fiquem todos na paz do Cristo.